A arte musiva ou mosaico romano é uma das expressões artísticas mais antigas e atingindo grande perfeição e desenvolvimento com a civilização romana. Consistia num tipo de revestimento decorativo das superfícies arquitetónicas, entre as quais pavimentos e paredes, através da colocação de pequenos cubos de pedra talhada, conhecidas como as tecelas. Essas pequenas pedras surgiam em superfícies previamente preparadas, de forma a obter desenhos geométricos e figurativos também. O mosaico romano foi introduzido em Roma no século II a.C., por artistas vindos da Alexandria e das ilhas gregas também, e o seu uso generalizou-se no século I a.C. em Itália e após Augusto, estendeu-se por todo o Império Romano. Do ponto de vista da conservação, é uma atividade que não é recente. Já no tempo dos romanos, essa preocupação existia. Como é que a gente consegue perceber isso? Duas inscrições que chegaram até nós, que foram descobertas em duas vilas romanas, na Vila Romana de Torre de Palma, no distrito de Porto Alegre, em Monforte. Foi descoberta no pavimento da sala de jantar do edifício romano, portanto, aquilo que os romanos chamavam de triclínio. Portanto, foi descoberta uma inscrição no pavimento que refere o seguinte: não estragues um mosaico com uma escova demasiado dura, desfruta-o. Mais recentemente, e próximo de nós aqui, em São Simão, Penela, foi descoberto também uma inscrição que não era mais do que uma recomendação para bem se usufruir do mosaico, dever-se-ia descalçar essas botas. Portanto, mostra que para se poder andar em cima do mosaico, devia-se ter cuidado com o tipo de calçado que se usava. Portanto, para dizer tão simples que também naquele tempo havia a preocupação na preservação destes pavimentos únicos. Ao nível da técnica construtiva, tanto as técnicas de construção e os materiais utilizados pelos romanos foram descritos no século I depois de Cristo por Vitrúvio, que foi um importante arquiteto que viveu durante o reinado de Augusto, e Vitrúvio, acima de tudo, recomendava, em primeiro lugar, que o mosaico devia ter uma forte fundação, de maneira a permitir que a superfície do solo fosse sólida e nivelada. Porquê? De forma a evitar abatimentos do próprio pavimento. Em seguida, o terreno devia ser devidamente acamado e compactado por 3 camadas distintas de argamassas com diferentes materiais. Não eram pedras pintadas, mas antes era a composição da pedra característica aqui da região centro, não é? O calcário, não é? Portanto, o calcário é uma pedra que absorve as características dos materiais com os quais pode estar em contacto. Eram pequenas pedrinhas com cerca de 4 a 8 milímetros de lado e que depois serviam para compor a parte do desenho do mosaico romano. A característica principal da decoração do mosaico romano aqui em Santiago da Guarda era constituído por elementos geométricos em abundância, a par de figuras vegetalistas e elementos figurativos. Do ponto de vista da importância da conservação do mosaico romano, pode-se referir que existe atualmente aqui em Santiago da Guarda procedimentos de conservação e tratamento e proteção dos mosaicos. Um dos procedimentos da conservação do mosaico corresponde à remoção das poeiras que se vão depositando, não é, ao longo do tempo. Portanto, para isso é necessário utilizar uma escova, mas de pelo macio, e portanto cá está uma escova de pelo macio e que é necessário fazer, percorrer todo o mosaico. Nós temos aqui só um fragmento, mas na prática temos que percorrer todo o mosaico com este tipo de escova e de forma a remover as poeiras que se vão acumulando sobre a superfície. Por outro lado, também periodicamente é necessário pulverizar algumas zonas dos mosaicos com um produto químico designado por algicida, que serve para quê? Para eliminar os fungos que se vão formando
periodicamente em algumas zonas do mosaico, integrados no projeto de reabilitação do edifício do Complexo Monumental de Santiago da Guarda. Existe atualmente um conjunto de 21 pavimentos de mosaico romano, que constitui uma das maiores áreas de mosaico romano existentes em Portugal. São cerca de 300 metros quadrados. Desses 300 metros quadrados, consegue-se ver atualmente cerca de 170 metros quadrados. A traço vermelho, a planta do edifício romano, a cinzento, a planta do edifício quinhentista, e, portanto, percebe-se que existem mais algumas cores, nomeadamente a cor laranja e o azul, e que correspondem à área total de mosaico romano que existe na Vila Romana de Santiago da Guarda. A cor azul corresponde à área que não está visível e a cor laranja corresponde à área que está permanentemente observável aqui na Vila Romana de Santiago da Guarda, que são cerca de 170 metros quadrados.